Olá pessoal, vocês estão muito bem-vindos ao canal de volta para acompanhar mais uma resenha de livros. E o livro da vez aqui é Jogos Vorazes, apesar de que no nosso último vídeo eu não falei como de costume qual seria o próximo livro que nós falaríamos, mas então é esse, Jogos Vorazes, né? Eu comecei uma trilogia e esse é o primeiro livro da mesma e vamos falar sobre o livro, como de costume. Depois na segunda parte eu vou dar minha opinião. Depois da terceira parte eu vou ler umas anotações que eu fiz sobre ele, tá bom? Lembrando que na descrição daquele vídeo, como todos os outros vídeos que temos aqui no canal, tá escrito a agenda do que tem da semana, aqui cada dia eu vou postando o quê. Aí você vê lá e dá uma olhada naquilo que você mais gosta para saber, ficar ligadinho para quando chegar o dia da semana que vai cair o vídeo que você gosta mais de assistir aqui no canal, tá bom? Bem, Jogos Vorazes começa com a história da Katniss, que ela vive no Distrito 12, que é o distrito mais pobre dos todos os distritos, e tem uma capital chamada, que chama de Capitol, realmente, aqui no livro, né? E eles têm mais de 70 anos e todo esse conglomerado de distritos acontece onde hoje é conhecido, ele existe onde hoje é conhecido os Estados Unidos, né, que é a América do Norte praticamente. E pelo livro a gente entender uma região imensamente, muito grande mesmo. E o Distrito 12 é um dos mais pobres de todos os distritos, ele é voltado para a mineração. E lá a comida é muito escassa, e a gente começa acompanhando na história como é que vive a Katniss com a sua irmã Pri e a sua mãe. Por enquanto, o que a Katniss faz, ela caça na floresta alimentos, raízes e pequenos animais com seu arco e flecha, que é a sua especialidade, para poder saciar a fome da sua família, enquanto a Pri ela vende leite da cabra que ela tem. E a sua mãe é uma espécie de curandeira, ela é uma, digamos, a médica, entre aspas. Ela cura das pessoas, dos seus males e principalmente de muitos ferimentos que em sua maioria são bem graves dos mineradores, né? O pai dela morreu há um tempo, ele também era minerador e morreu nessas minas também, certo? Pelo que eu entendi do livro, o corpo dele ainda se mantém perdido. O que acontece? Houve uma revolta dos distritos contra esse tal de Capitol, né? Porque eles eram 13 distritos, ao qual o Capitol ganhou. E como consequência, ele pegou e dissolveu completamente o 13º distrito, inclusive com bombas nucleares e tudo mais. E eles impõem seu poder, além disso, para demonstrar a força que tem, né? Eles fizeram um reality show, que tem mais de 70 anos, em que cada distrito cede um par de tributos para poder lutar no Jogos Vorazes, que é o grande show, o reality show de games deles, né? Em que eles são levados para competir pelas suas vidas e o vencedor no final volta para casa com recompensas, patrocínios e inclusive o seu distrito em questão ele recebe muita verba do capital. Tanto que é costume nesse livro, na história deles, o primeiro distrito, o 2, que são eles serem mais ricos que os outros, por causa que eles têm um costume de ganhar e tem essa tradição de vitória dentro desse game, né? Então eles estão acostumados a receber recursos, tanto que assim como nos estudos as pessoas são mais acostumadas em sobreviver, não passar fome e tudo mais, o distrito 1 e 2, esses são os mais ricos, que são os primeiros distritos em número, eles se preocupam também muito, eles se preocupam mais preparar crianças para poder ganhar esse campeonato, para se manter à frente dos outros e sempre ter recursos para si, né? Porque eles estão, logicamente, numa situação mais confortável, então eles se dão esse luxo de preparar pessoas para vencer. Ao contrário do Distrito 12 e outros mais inferiores, como ele, que eles não têm essa tradição de preparar as suas crianças para isso. Assim como a nossa personagem principal, ela pensa em não ter constituído família, não se casar, porque ela não quer passar pela dor de ter um filho seu sendo eleito como um tributo para esse tipo de festival que acontece, né? Então aqui nessa história ele enfatiza muito sobre a televisão, que as pessoas elas assistem esse reality show, é a audiência em primeiro lugar absoluta. Nesse livro ela conhece, tem um filho do padeiro
em que quando criança ele deu pão para ela e eles se conhecem só nesse período, né? Mas fora isso ele não tem nenhum tipo de contato, que ele é eleito como um tributo nesse dia do evento, em que acontece a seleção dos tributos de todo o distrito. Chopita, né? E a princípio, quem foi o primeiro tributo a ser escolhido foi a Pri, que é a irmã mais nova da Katniss, sendo que a irmã dela tem 12 anos de idade, né? Então, tipo assim, isso para muitos isso é meio injusto, porque por uma criança a competir com pessoas mais velhas que ela, adolescentes e jovens, isso é o risco, tipo assim, você tá marcando que a Katniss vai perder. Porque ela não vai ter tanta estratégia, tanta força para poder lutar contra uma pessoa mais velha que ela. Mas fora isso também, a Katniss, ela vê sua irmã lá subindo ao palco e sendo eleita, e isso a revolta, e ela acaba se oferecendo no lugar da irmã, o que é permitido. E pouco feito, né? Porque quando a pessoa é eleita, ela apenas tem que aceitar. E dificilmente alguém quer substituí-la, né? A não ser que seja alguém, um parente, como no caso dela, próximo, que ama muito. Com isso, houve a substituição, ela recebe um broche da filha do prefeito e que ele tem um certo vínculo de amizade com ela, que até o broche símbolo de uma ave, em que essa ave ela tinha o costume de ser espiã. Quando toda essa sociedade começou, ela foi feita para a capital para poder captar conversas de pessoas que não sabiam que elas eram aves espiãs, que eram apenas aves. E assim, o capitão ficava sabendo de várias informações secretas que eram contra este governo totalitário deles, né? Depois as pessoas foram suspeitando, e com isso as aves não tiveram mais a sua utilidade, porque as pessoas não falavam de coisas secretas mais próximas a ela. Mas por que para ela tinha um certo valor também a Sábia? Por causa que a Sábia costumava recitar canções que seu pai cantava junto com ela, entendeu? Porque seu pai gostava muito de cantar, e ele era conhecido por isso também, e às vezes essas canções ele cantava, os pássaros também replicavam. Então ela pita vão de trem para a capital. Lá eles têm uma vida totalmente diferente, no próprio caminho eles são muito bem alimentados, por vezes a alimentação não cai bem no estômago deles, de tão mal acostumados que eles são com o que é bom. E lá eles ela conhece, né? Tem os estilistas, que são pessoas que cuidam deles em todos os estilos, roupa, maquiagem, postura, como falar. E tem os integrantes também que fazem parte da equipe deles. Tem pessoas que são responsáveis pelos patrocinadores e tudo mais. E durante essa equipe, ele fica numa torre, no caso dela, fica no 12º andar, que cada andar é onde representa um distrito. E eles são apresentados a toda a população dos distritos do Capitol como os concorrentes dos Jogos Vorazes, né? E inclusive nessa mesma hora o Peter ele começa a incentivar, e ele declara que ele tem uma intenção amorosa com a Katniss, além ela saber disso, e eles acabam vendendo essa imagem para o público, né? Porque isso para tentar envolver mais a população com eles, e ela acaba citando por causa que isso, por ter essa história de amor, que era algo meio que inédito, né? Eles poderiam conseguir patrocinadores que podem dar presentes para eles enquanto eles estão lá competindo, né? Que são coisas que eles precisam naquele mesmo momento, seja comida, uma água, uma faca, alguma coisa, um remédio. E então, quanto mais patrocinador você tiver, mais chance de você ter desejos atendidos também. Então, com essa imagem vendida de que ela e o Peter estão se gostando, eles começam a vender essa ideia de que eles estão meio que apaixonados. Antes da seleção, tem os organizadores do evento, né, que são os Gangster. Eles dão nota 11 para ela pela sua ousadia de ter atirado uma flecha na maçã do porco assado que estava na mesa deles, porque não estava dando atenção para ela. E eles dão nota 11 para ela, que é a nota que alguém recebe ali. Mas o que acontece nesse evento de demonstração para receber uma pontuação é dado como segredo. Então ela não revela o motivo para ninguém de como ela conseguiu essa proeza. E também a sua habilidade com arco e flecha
ela prefere esconder também a princípio. Tanto que ela diz que ela é acostumada, como ela caça animais pequenos na floresta para poder se alimentar, ela tem o costume de atirar nos olhos do animal para poder não estragar muito o seu corpo, para poder aproveitar o máximo que pode. Então, eles são levados para a arena. A princípio, eles são colocados numa área aberta, próximo a um lago. E nesse lago, essa região tem várias caixas com equipamentos, bolsas, tudo mais, com armas, medicamentos, comida. E nessa mesma hora que eles são libertados ali, quando é dado o sinal para que os jogos começam, após um tempo, eles têm pode acontecer o que quiser. São 24 pessoas lutando contra si, somente com o vencedor. Alguns escolhem ir até o suprimento, outros escolhem fugir para a floresta. Ela vê de longe um arco com flecha lá e pretende pegar, só que ela não consegue. A única coisa que ela consegue pegar é uma bolsa laranja chamativa com garrafa, com óculos, que até então ela achava que era de sol, e logo em seguida ela volta para a floresta. Então ela passa por esses perrengues na floresta, se machuca muito, né? Atacada várias vezes. A princípio, sua principal preocupação é ir atrás de água. A gente vê a agonia dela enquanto ela é desidratada. Até que, enfim, ela encontra. Por vezes, quando não acontece nada, no jogo fica meio morno, os Gangsters eles aproveitam para mexer no jogo de forma por eles mesmos, como aconteceu com ela, que eles começaram a atacar fogo na floresta, conduzindo eles a voltar para o lago, tipo esse. E lembrando que quando alguém morre, é automaticamente acionado um tiro de canhão. E às vezes a pessoa pode até parecer estar morta, mas somente quando... Tanto que eles são muito ligados a esse barulho do tiro do canhão, porque como os jogadores são monitorados, somente quando eles realmente morrem mesmo, o pessoal dos Gangsters e o Capitão fica sabendo que o tiro é acionado. E quando é à noite, aparece uma tela enorme no céu, através de aeronaves, né? E lá aparece o rosto de quem morreu. Assim todo mundo fica sabendo quem ainda está no jogo ou quem já saiu. Existem vários tipos de personagens fortes ali, né? A claro que a preocupação maior é os personagens, os competidores dos distritos de número menor, que é o 1, o 2 e o 3. Lá ela faz uma amizade com a menina do distrito 11, né? Que ela é pequena, jovem, mas porém ela consegue se esconder muito bem e se camuflar. E ela faz uma aliança temporária até que a morte os separe, né? Por enquanto, o Pita, que é do distrito dela, se uniu com alguns dos jogadores do distrito de número menor, e o que isso deixa ela meio espantada no princípio, né? Mas pelo que se sabe, o segredo envolvendo ela, porque ela chamou muita atenção na seletiva, é o que dá um certo valor para ele e assim faz com que eles o aceitem no grupo por enquanto, né? E com isso várias coisas acontecem, muitas coisas acontecem mesmo, no livro acontece coisas o tempo inteiro para chegar a um final que tem gente que já assistiu o filme, mas o livro é diferente do filme. Que coisas acontecem até que altera o jogo, depois tudo muda novamente. Então a gente fica nessa apreensão página por página desse livro que é incrível, né? Eu vou falar até aqui para não dar nenhum tipo de spoiler, por causa que a parte disso é a caçada dela, a sobrevivência que acompanha a jornada dela para se manter viva depois que ela consegue se restabilizar suas forças. A gente começa a acompanhar ela atacando e fazendo estratégias para poder vencer os outros competidores, para tentar ser vitoriosa na competição, né? Então eu vou falar o que eu achei sobre esse livro. Bem, quando eu comecei a falar no Scooby que eu ia falar sobre esse livro, as pessoas começaram a gostar. Eles disseram que era um livro maravilhoso, uns disseram que era o melhor livro da vida deles. E, tipo assim, a princípio eu fiquei meio confuso com o personagem, que eu não conseguia captar o nome dele direito na cabeça, né? Até hoje eu não lembro de alguns nomes, eu lembro das pessoas, né? Mas a parte que ela mostra no início do livro, a parte pobre dela, o quanto que ela tem a falta de comida e de coisas básicas da vida, sobrevivência, foi falado pouco.
Eu achei a princípio que poderia ser colocado um pouco mais, porém, a partir do momento que ela se candidata ao concurso, né, para frente, ele ganha um ritmo muito bom mesmo. É mais um livro que, graças a Deus, eu me peguei interessado em ler página por página, queria saber o que acontecia com essa personagem. Ela é um tipo de personagem que a gente se preocupa por causa que ela, como eu falei, ela é machucável, assim como a personagem que é a do Príncipe Cruel, que eu li agora, que na verdade é o Rei Perverso, que ajude, né? Ela também é um personagem que se machuca e acontece coisas ali em que realmente ela sofre consequências físicas muito graves. O Príncipe também fica muito machucado também, de forma preocupante, até mesmo nojenta, né? E isso acaba nos deixando preocupado para saber se eles sobreviverão ou não, né? Para aquela pessoa, principalmente que não assistiu o filme, a gente fica preocupado real, né? Eu assisti, só não lembro de muita coisa. Porém, assisti só o primeiro, né, para falar a verdade. Mas nos preocupamos bastante com eles são machucados, eles correm risco de morrer realmente, machucar gravemente, de ter. Não são aquele tipo de personagens que eles entram ilesos e saem mais ilesos ainda do final do livro, não. Se houver explosões, desabamentos, machucados com armas brancas, eles levam um tiro, eles realmente são machucados mesmo, né? E isso é muito possível, muito palpável nessa história, o que dá um tom de realismo muito grande para ela, né? Não preciso nem dizer que eu dei 5 estrelas, favoritei. Mas eu favoritei no Scooby, que ele parece super bem ler esse livro. Muito bom mesmo, muito bom, muito bom. Eu vou ler aqui o que eu anotei algumas coisas, né, para poder, na terceira parte da resenha do livro. Bem, a irmã dela é a Prim, né? O apelido do título dela, que é o título 12, é Sin. No dia lá da praça, que foi feito a seletiva dos tributos do título 12, tinham cerca de 8 mil pessoas na praça. Ela tem 16 anos no livro, na história. E o prefeito conta a história de Paine, que surgiu das cinzas onde antes era a América do Norte. Paine é nome de toda a região, contando a capital e o distrito e 12 distritos que antes eram 13, né? Aqui fala sobre a guerra. Hunger Games é o nome do reality show, que é Jogos Vorazes, né? Aqui fala, em 74 anos, o Distrito 12 só teve 2 vencedores, por isso é tão pobre, por não ter recursos ou prêmios do tributo vencedor, com frequência, ao contrário do Distrito 1 e 2, né? Eles sempre vencem e, por fim, levam suprimentos para si e recursos com mais frequência, né? A Prim se chama Primrose Everdeen, né? E que a irmã dela era escolhida como tributo e tem só 12 anos, né? O nome da principal é Katniss Everdeen e o garoto tributo é Peeta Mellark, né? Que é o nosso personagem principal masculino da história. O nome da polícia desses dos distritos que são responsáveis para manter as leis funcionando na história se chama Pacificadores. O trem corre a 402 km por hora quando ele sai do Distrito 12 até a capital, né? E apesar dessa velocidade absurda, para a gente ter uma dimensão de quão grande é esse mundo deles, a viagem gira em torno de um dia. Aqui fala que o Distrito 12 foi construído na região de Appalachia e tem muito carvão. O Mordecai é um dos pássaros geneticamente modificados pelo Capitol, símbolo do alfinete dourado que ela recebera. A lista dessa chama Sina, que é um rapaz, na verdade, né? Aí tem os Avox. Avox são pessoas que têm sua língua cortada. E no caso dela tem uma Avox ruiva, né? Que cuida dela. E você não pode ter comunicação com a Avox. E se ficar registrado que uma Avox tentou se comunicar com você, geralmente a família deles é penalizada também. Na abertura dos jogos, 11 morreram logo de cara. Dando apenas 13 sobreviventes. O entrevistador, que é tipo o apresentador do programa, se chama Claudius Hammett, que tem o controle do fluxo de presentes dos patrocinadores.
que faz parte da equipe dela, que representa o Distrito 12 lá no Capitol, e ele que consegue ele capta patrocinadores e conversa com eles para poder dar presentes para ela ou para ele, né? Assim que for necessário, dependendo da necessidade dele, né? Patrocinadores podem enviar coisas para os seus tributos patrocinados. Tem até que a preocupação no início da história de que será que pelo menos eu vou ter patrocinadores, por isso que no começo de tudo isso é importante você chamar a atenção da audiência. Quanto mais a audiência gostar de você, você vai receber mais patrocinadores. Tanto que ela entra com um vestido que pega fogo junto com ele, né? E a história que o Peter fez de que ele ama, gosta dela, e que o que faz com que a audiência comece a torcer para esse casal que infortunadamente está numa competição de vida ou morte, faz com que isso chame a atenção dos patrocinadores em questão. Que eu notei que ela recebe o primeiro presente do patrocinador. Eu estava quase achando que não ia ter mais. A menina que é do Distrito 11, que ela forma aliança, é a Rui, né? Ela é um fantasma na floresta. Eu gostei dessa Rui, gostei demais dela. Eu esperava até que... Não, vou nem falar o que eu esperava. Vou deixar meio que no off. Se eu não tenho mais alguma coisa sobre isso... Somente que aquele prefeito que deu o broche peça se chama Magic, né? Cara, então é isso. Esta resenha de hoje sobre esse livro que foi incrível. Vale a pena ler ele. Aconselho muito a vocês a fazerem isso. Lembrando que eu dei 5 estrelas favoritas no Scooby. Ele é muito frenético. Eu gosto desse tipo de livro que me prende página a página. Mais uma vez eu fiquei madrugada lendo ele. E eu só dormi por causa que tinha que dormir, não porque estava com sono. E ele é incrível, incrível mesmo, né? Ele é um pouco cruel, com certeza. Tem umas cenas explícitas ali também. Mas ele não é um livro fofo, nem um pouco. E é personagem que sofre muito. Tanto ela quanto ele sofre muito, muito, muito mesmo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, de literário, e aguenta um pouco mais de coisas cruéis, te aconselho a ler sim, né? Lembrando também que se você está gostando de ver o canal e do conteúdo que eu trago aqui, e quer que este conteúdo chegue a mais pessoas, existe uma forma bem interessante de você fazer isso, que é o quê? Curtindo, comentando no canal, tá bom? Porque se você fizer isso, esse conteúdo vai chegar a mais pessoas que podem se interessar também sobre ele. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também, tá bom? O próximo livro eu não sei ainda qual que vai ser, eu vou decidir ainda, por isso que eu não vou dizer agora, e para vocês não vai ficar um pouco de surpresa, tá? Uma surpresa dessa vez com intenção. Bem, todos com Deus, até o próximo vídeo. Eu tenho mais vídeos de resenhas aqui no canal sobre livros. Vai lá dar uma olhada para ver se mais algum livro interessa para vocês também, tá? Então fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau!